Você já parou para pensar até onde pode ir a arrogância humana quando alguém decide desafiar a Deus? Muitas vezes, histórias de incredulidade parecem terminar em zombaria. Mas há momentos em que o sobrenatural se manifesta de forma tão clara que ninguém consegue negar. O que vou te contar agora não é apenas um relato curioso, é um testemunho real de choque, de transformação e de milagre. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em uma experiência que vai confrontar a sua fé e talvez mudar a forma como você olha para a presença de Deus no mundo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal onde o milagre começa, o lugar em que cada oração sincera abre as portas para um novo testemunho. Meu nome é Márcio Almeida. Eu morava em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Cresci em um lar simples, filho de um pedreiro e de uma costureira. Desde cedo fui apresentado à fé, mas com o passar dos anos me afastei completamente da igreja. Achava que religião era apenas uma maneira de manipular pessoas. Aos 25 anos, eu já era conhecido como alguém revoltado, sempre pronto para discutir contra qualquer cristão que tentasse me falar de Deus. No fundo, havia uma mistura de dor e orgulho dentro de mim. Meu pai havia falecido de forma trágica em um acidente de trabalho e eu nunca aceitei o consolo que alguns irmãos da igreja tentaram oferecer. Em vez de encontrar paz, tudo aquilo só aumentava minha raiva. Até que um dia, depois de mais uma discussão acalorada com vizinhos evangélicos, eu decidi que faria algo radical para provar que a Bíblia não tinha poder algum. Entrei no meu quarto, peguei o exemplar antigo que minha mãe guardava com carinho na estante e, sem pensar duas vezes, saí até a lixeira da rua. Com gestos de desprezo, joguei a Bíblia no meio do lixo. O ato foi rápido, mas dentro de mim havia uma sensação estranha. Eu forçava risadas, mas algo parecia pesar no ar. Eu ainda não sabia, mas aquele simples gesto seria o início de uma noite que jamais esqueceria. Enquanto a Bíblia estava ali, entre sacolas sujas e restos de comida, algo começou a acontecer ao meu redor. Naquela mesma tarde, enquanto eu tentava esquecer o que havia feito, percebi que algo estava diferente. Era como se o silêncio da rua tivesse se tornado mais pesado. Até os cachorros, que sempre latiam sem parar, estavam quietos. Entrei em casa, sentei no sofá e liguei a televisão, mas parecia que nada me prendia. Um incômodo profundo começou a tomar conta de mim. Horas depois, já à noite, fui até a cozinha beber água. Ao abrir a janela, notei algo que me deixou inquieto. A lixeira onde eu havia jogado a Bíblia não estava mais no mesmo lugar. Achei estranho, mas pensei que algum vizinho tivesse mexido. Quando fui olhar, percebi que todas as sacolas estavam espalhadas pelo chão, menos o livro. A Bíblia havia sumido. Naquele instante, senti um arrepio percorrer minha espinha. A lembrança do olhar da minha mãe, sempre dizendo: "Filho, nunca despreze a palavra de Deus, porque ela é viva", ecoou dentro de mim. Mas tentei afastar a sensação e voltei para dentro de casa, tentando me convencer de que aquilo não passava de coincidência. Porém, o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Enquanto eu tentava dormir, um barulho estranho começou a se repetir. Era como se páginas estivessem sendo folheadas dentro do meu quarto. A primeira vez, pensei que fosse imaginação. A segunda, tentei me convencer que era o vento, mas na terceira vez não tive dúvidas. Havia algo além do natural acontecendo ali. Levantei assustado, olhei em volta e, para o meu espanto, sobre a mesa havia uma Bíblia aberta. Era exatamente a mesma que eu havia jogado no lixo horas antes. O coração acelerou. Eu tremia, sem saber o que fazer. Com medo e raiva ao mesmo tempo, fechei o livro e joguei no canto do quarto. Mas por dentro, a única pergunta que não saía da minha cabeça era: como esse livro voltou para cá? Agora, eu quero te perguntar,
Você acredita que Deus pode usar até os momentos de rebeldia para revelar o seu poder? Já aconteceu algo na sua vida que parecia coincidência, mas no fundo você sabia que era Deus agindo? Escreve aqui nos comentários, porque o seu relato pode inspirar muita gente. E se essa história já está mexendo com você, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal onde o milagre começa, para não perder nenhum testemunho como este. Naquela noite, o sono simplesmente não veio. Eu me virava de um lado para o outro, mas o barulho das páginas continuava ecoando na minha mente, mesmo depois de jogar a Bíblia no canto do quarto. O coração batia acelerado, como se eu estivesse prestes a presenciar algo que não poderia explicar. De repente, uma luz suave atravessou a janela. Não era a lua, pois o céu estava coberto de nuvens escuras. Era algo diferente, uma claridade que parecia preencher o ambiente com uma paz estranha, mas ao mesmo tempo me deixava inquieto. Levantei devagar, e quando olhei para a mesa novamente, a Bíblia estava aberta outra vez. O vento não podia ter feito aquilo. Minhas mãos começaram a suar frio. Me aproximei e percebi que a página aberta era em Salmos 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ao ler aquelas palavras, senti como se uma força invisível tivesse atravessado meu peito. Lembrei-me de todas as vezes em que tinha zombado dos meus colegas cristãos na faculdade, rido dos pregadores de rua e desprezado as orações da minha própria mãe. De repente, tudo aquilo começou a me pesar, como se fosse um fardo impossível de carregar. O som do silêncio ficou insuportável. Não aguentei e caí de joelhos, mas ainda orgulhoso, comecei a chorar em silêncio, sem admitir para mim mesmo o que estava acontecendo. Por mais que eu tentasse resistir, uma voz suave ecoava dentro de mim. Eu ainda estou aqui. Era como se Deus estivesse me chamando, mesmo depois de eu tê-lo rejeitado. Meu corpo inteiro tremia. Não sabia se fugia, se gritava ou se me rendia, mas dentro do coração, algo me dizia que a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela madrugada, eu descobri que existem coisas que não podemos controlar. O orgulho que sempre carreguei começou a rachar, e uma pergunta que eu nunca tinha coragem de fazer finalmente explodiu em minha mente. E se eu estiver errado? E se Deus realmente existe? O sol nasceu naquela manhã, mas eu ainda não havia pregado os olhos. Passei a noite inteira lutando contra aquela voz suave que não me deixava em paz. Era como se cada batida do meu coração repetisse: volta para mim. Cansado de resistir, tomei uma decisão inesperada. Caminhei até a igreja evangélica do bairro. Nunca tinha colocado os pés ali, sempre zombava de quem frequentava, mas naquele dia algo me empurrava para dentro. Quando atravessei a porta, as pessoas estavam cantando. Eu não sabia a letra, mas aquelas palavras simples pareciam falar diretamente comigo. De repente, senti as lágrimas escorrerem sem que eu pudesse controlar. Era como se todo o peso que eu carregava tivesse sido arrancado de uma só vez. Caí de joelhos no meio do culto, diante de todos, e chorei como uma criança. Não era vergonha, era libertação. O pastor se aproximou, colocou a mão sobre o meu ombro e disse algo que nunca vou esquecer. Filho, Deus nunca desistiu de você, mesmo quando você tentou jogar a palavra dele fora. Hoje, ele trouxe você de volta para mostrar que o amor dele é maior que o seu erro. Naquele instante, compreendi. A Bíblia que voltou para o meu quarto não era coincidência. Era a prova viva de que Deus queria me alcançar, apesar de tudo. Aquele milagre mudou a minha vida para sempre. Hoje, quando olho para trás, entendo que não existe rebeldia grande demais que o amor de Deus não possa transformar. Eu, que um dia desprezei as Escrituras, agora as guardo como meu maior tesouro. A Bíblia que um dia joguei fora, continua comigo até hoje, aberta, lembrando-me todos os dias de onde fui resgatado.
E se você está ouvindo esta história agora, não pense que foi por acaso. Talvez Deus esteja usando este vídeo para falar diretamente com você. Talvez Ele esteja te chamando, assim como me chamou. Através desse verso, Ele falou comigo. Ouça o que a Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse versículo nos lembra que Deus nunca força a entrada no coração de ninguém. Ele apenas bate. A decisão de abrir a porta é nossa. Muitas vezes, assim como aconteceu na minha vida, o orgulho nos impede de escutar. Mas quando finalmente deixamos Ele entrar, descobrimos um amor que transforma tudo. Senhor Jesus, eu te agradeço porque mesmo quando nos afastamos, o teu amor continua nos alcançando. Peço que o Senhor toque agora o coração dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que ela sinta a tua paz, a tua presença e o teu chamado. Que cada lágrima seja transformada em esperança e cada dúvida em fé. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like aqui no vídeo, escreve nos comentários como Deus tem falado ao seu coração e se inscreve no canal onde o milagre começa, para não perder nenhum testemunho e nenhuma mensagem de fé que pode abençoar a sua vida.